ya barume asili na bafe na yango gaz Kanzumba alakisaka verite na kamera na ye lumière à quartier na micro na ye e moya boa noite. Depende mesmo na hora que você está a seguir o nosso vídeo de hoje. Bem, novamente, bem-vindo dentro do vosso canal Guest Kanzumba Televisão. Na vossa programa que você gosta muito, Realidade de Luanda. Mas não estamos no Luanda, estamos na província do Huambo sempre, né? Então, hoje é a realidade da província do Huambo. Nosso destino de hoje é chegar até no bairro de São Pedro, que vamos passar Benfica. Em Luanda também tem Benfica. Aqui também no Huambo tem Benfica. Então vamos comparar. Vamos passar o bairro do Benfica, do Huambo, e chegar no nosso destino São Pedro. Onde iniciamos o vídeo é no Baixa, na estrada de... da estação do aquela 5 de outubro, Avenida 5 de outubro. Estrada da Avenida do 5 de Outubro. Voilà, bonjour, bonsoir, ça dépend. Na R... Voilà, terminal e a do Huambo Express. É aqui que você pode apanhar autocarro, né? Viajar para outras províncias de Angola. Bonjour, bonsoir, ça dépend de R. Oyo Bozota Labiso. Encore une fois, bienvenue dans votre chaîne Guest Kanzumba Télévision. Na programme na mino bolingaka mingi réalité ya Luanda, mais toza na Luanda te. Tozali na Huambo et lelo eza réalité ya province ya Luya. Huambo destination na biso ya lelo eza kokoma tina São Pedro, né? Destination biso tokoma tina commune ya São Pedro o tokoleka commune ya Benfica. Na Luanda pe Benfica ezalaka. Toko comparer Benfica ya Huambo na Benfica ya Luanda. Tokoleka na Benfica puis tokoma destination na biso ezali São Pedro ya Huambo. Tobandi vidéo na biso kuna ezali na villa, tozali na Cidade Baixa, précisément ezalaki na estrada de 5 octobre. Né? Avenida 5 octobre, né? Towana na avenida 5 octobre. Avenue de 5 octobre awa na Huambo. On continue. Ce qui peut se faire la mingi na musato c'est la rabino bozanga raté ko pesa merci l'équipe Mobimba Guest Kanzumba. Pour n'avoir pas s'abonner en entier, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Guest Kanzumba, de cliquer la cloche pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Si vous êtes anda gosta muito do trabalho que andamos fazer para vocês, deve dizer muito obrigado na toda a equipe de Guest Kanzumba e te ainda na pessoa aqui ainda não se inscreveu no canal, se inscreve e tem aquelas coisas para não começar a faltar os vídeos que vamos começar a publicar para vocês. Aqui é onde, meu irmão? Benfica. Oh, já estamos no Benfica. Benfica é Benfica, né? Mas Benfica de Luanda não é assim. Não, sério, Benfica de Luanda não é assim. Benfica do Huambo é bonito, mais que Benfica de Luanda. Benfica de Luanda é só assim, tipo, no lugar que tem muito boi de lavra, onde também tem matador, né? Anda a matar, né? Aqueles que... Ali já ia falar do bairro Mundial. Mundial, Ramiro, tá a ver? É assim, mas olha, Benfica do Huambo é tipo cidade, né? Vai chover. Mbule Roberta, daí tu na Benfica, tu daí na Benfica ya Huambo, Benfica Huambo ya Ngoyo déjà. Vamos virar um Benfica aqui um pouco, né? Para levar poucos minutos. Benfica do Huambo, vamos virar um pouco depois. Vamos tomar aquele caminho que vai nos levar até o nosso destino São Pedro, né? Vamos virar já? Ou não, um pouco, para mostrar também a beleza do que? Do bairro de Benfica, né? E aqueles parte principal, né? Oh, tá chovendo, meu Deus. Opa! Bom, tu tá na pessoa que mbule beti, na Benfica ya Huambo, ndenge nini? E Komaka. Voilà, on continue. Como é distante, acho que é melhor nós dobrar aqui, porque aqui onde estamos vamos encontrar chuva. Né? Então vale a pena virarmos. São Pedro, aqui é distante? Sim, São Pedro não está chovendo. Olha a imagem, meu Deus. Não dá para quê? Essa aqui está a funcionar, essa aí está presa. Jesus Cristo. Oh là là, excusez-nous. Excusez-nous pour l'image Mboula et Bandi Kobeta. Vamos virar, il faut to baluka, vamos virar então, né? Porque aí atrás eu acho que não está chovendo. Olha o mistério de Deus. Outra parte está chovendo, outra parte não está chovendo. Bota o mistério ya Nzambe. Esse que Msumbula é beta, esse que Msumbula é beta te. Bota o mistério
ya nzambe photo baluka tozonga na biso place oyo mbula ezobeta te mpona kozwa image ya malamu mpona bino tozokoma destination na biso eza São Pedro. São Pedro eza commune moko mpe na kati ya province ya Wambo. Meu Deus, oh là là, mas aqui vamos trabalhar como Jesus. Devemos limpar. Já, vai já passar. Oh là 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 là, oh là là, oh là là, oh là là. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Il y a un peu comme ci. Voilà, on continue, on continue. On continue. Nous sommes toujours dans la commune de Benfica de Wambo. Et voilà, on continue. C'est là qu'il y a qui nous ont bouté louche. Muita luz aqui. Muita luz, né? Não vai luz, né? Aqui luz não é como... E água? Água também tem. Eu, Na torneira mesmo? Onde eu vivo tem sempre água. Ei! Eu aqui não falta. Mas podemos água, dizer, não falta água, não falta luz. luz. Significa que podemos dizer sobre a vida social, os Wambuês vivem bem. Vive melhor que Luanda. Vive melhor que Luanda, Muito né? melhor. Vive melhor que todas as províncias de Angola? Não sei, né? Porque praticamente não acompanho, mas em termos de províncias que eu já passei, É. que é Luanda, Kwanza Sul, e Wambo. Wambo está melhor. Ok. Ndeko na biso azoloba Wambo bato bavandaka na Wambo babenga ba Wamboes bavivra bien koleka bato bavandaka na capitale ya Luanda. Courant oyo eza louge ezali bakasi ayo ekendaka kuta lobi eza ebele kuta mai mpe eza ebele donc na tuni soki kovivre bien oyo bato ya Wambo bavandaka koleka baprovince mosusu alobi bon comparable kaka na Luanda bato ya Wambo bavivra bien. Est-ce que eza ya solo? Voilà, donc on va découvrir ça ensemble avec vous. T'as chouvé mes genoux, ya? Et je t'ai chouvé mes genoux. Acho que assim devemos parar mesmo. Porque assim não sei como que vamos trabalhar. On continue. Vamos andar pouco, vamos ver. Yeah. Aqui vai, acho que aqui a chuva já vai parar. Aqui sempre bairro do Benfica. Sim. Ok. Bairro do Benfica. Bota lá, Benfica na bango, Ramiro na bango, Mondial na bango. 30 na bango, Matador na bango. Yango yo. E já Benfica acaba, Rua do Comércio. Rua do Comércio. Ué, para um pouco, vou limpar aqui. Vou limpar. Yeah. Voilà. On continue. Excusez-nous, il pleut. Il pleut, donc tu évites tout ça. À qui j'ai honte? Rua do Comércio. Rua do Comércio. Ah, tout ça là. Rue de Commerce. Ah là là, la image não tá boa. Lamento muito mesmo na qualidade de imagem que estamos vos dar mesmo, né? Tá chover mesmo. Et pour isso ficou ainsi. Je regrette vraiment beaucoup, je suis vraiment désolé par rapport à la qualité de l'image que nous sommes en train de vous donner. Il pleut, hein, il pleut dans la province de Wambo. Aqui não tá chover. Não, já está diminuindo. Não, aqui mesmo não tá. Assim. Aqui não tá mesmo. Ué, vamos limpar bem para ter uma boa imagem, por favor. Por favor mesmo, me perdoa para não estragar o trabalho, né? Aqui já é que? Aqui nós estamos, isso é bairro Calilonga. Bairro Calilonga, né? Ué, por favor, e me ajuda mesmo, por favor. Para limpar mesmo bem. Aqui não tá chovendo, não dá para parar um pouco? Vai dar, vamos só ver bom espaço. Voilà, on continue. Nous avons maintenant une bonne image. Hein? Voilà, on continue ensemble avec vous. À qui on défend l'acheter? Calilonga. Non? Bairro Calilonga. Bairro Calilonga. Ah, tout ça, la commune, il y a Calilonga.
estamos indo, o nosso destino é bairro de São João. Sei, é São Pedro. São Pedro. Bairro de São Pedro. Na província do Novo... Nova Lisboa. Nova Lisboa, né? Nova Lisboa. Antigamente falando, né? Mas agora é Wambo, o nome do rei. Isso é a história do Wambo. Então, ué, aqui também no Wambo vive os congolês? Muito. Muitos congolês? Sério? Muito. E eles vivem como? Será que eles... Você sabe, o congolês gosta mais de fazer negócio. Gosta muito de praça. Né? Voilà. Apenas Wambo, anciennement, on Novo Lisbonne, ba Congolais pe bavandaka. Et na tuni ba Congolais ba vivara ndenge nini awa. Albi yo moko yebi ndenge ba Congolais ba vivara mingi kaka na commerce. Gosta muito vender, né? Gosta muito do biolo. Mas será que eles são os bem-vindos mesmo aqui? Em Angola. Aqui mesmo na província do Novo Lisboa. São, eles todos os sítios sobrevivem, estão à vontade. E aqui não tem, não tem aquela comparação mesmo de chungo e langa? Chungo e langa, como assim? Não, mas você não sabe que os congoleses andam a chamar os angolanos de chungo e os angolanos andam a chamar de congolês de langa. Sim, porque chamam langa, não sei o quê. E agora, congolês chama angolano de chungo. Você não sabe? Não sei. C'est pour la première fois un angolais a lobby a évité que ba congolais ba bengaka ba angolais ba chungo. E você não sabe também que chungo significa que... também não sei. Mas não, dizendo que era uma história. Antigamente começou assim. Os angolanos começaram a chamar de langa. Passamos aqui, né? Não passamos. Esse é outro. Outro é um... Voilà, é o Wambo. Esse é outro, né? No que bairro? Esse é São Pedro. São Pedro. Já chegamos? Sim, isso tudo é São Pedro. São Pedro vai mesmo até lá, até a Praça da Alemanha. Ok. Onde tem antigamente era assim. Zaiko Langalango, cantor em congolês, né? Zaiko. Chegou mesmo aqui em Luanda, lá em Luanda. Deu um show e tinha muitos congoleses. De lá que os angolanos começaram a chamar dos langa. Langa, tipo Zaiko Langa. Começaram a chamar aquele langa. E os congoleses... E os congolais disseram, levou isso tipo uma ofensa, dizendo que, somos langa. Então eles também são chungo, porque antigamente uma dança, né, uma música ou dança de chungura, você se conhece? Chungura. É por isso que os congolais disseram também que vocês também são chungo. Então falando de Konanga, lobi a éviter que ba angolais ba bengaka ba congolais ba langa, ba congolais ba bengaka ba angolais ba chungu. Yango na uti ko betela histoire bandaka Zaiko ko beta musique na Luanda. Nde ba congolais ba kendaki ebele après ba angolais ba lobaki ebotala bango kuna bato baki ebele za ba langa po Zaiko langa. Et ba congolais ba monaka ngo loko les injures, ba benga biso ba langa. Biso beto benga ba chungu po kala danse mo bandaka ko renier kala danse ya chungura. Oh là là, hoje mesmo a chuva está nos incomodar. O que é que podemos dizer? Se a chuva é a bênção de Deus, o que é que podemos mesmo falar? Aqui fica melhor. Oh lá lá. Cemitérios aqui assim vai filmar. Ai. Oh là là. Excusez-nous vraiment pour la qualité de l'image d'aujourd'hui. Excusez-nous vraiment. Nous sommes sincèrement désolé, vraiment désolé. Nous continuons toujours d'être dans la province de séjourner dans la province de Novo Lisboa ou dans la province de Novo Lisbonne ou la province de Wambo. Estamos sempre na província de Nova Lisboa ou província de Wambo aqui no país de Angola. On continue.
Muito perdão mesmo, muito perdão pela qualidade de hoje. É a chuva que está nos incomodar. O que é que vamos fazer então? A chuva também é a benção. Não vamos castigar Deus, né? Não vamos fazer isso. Voilà, bom. Parece que é para tu. Que conforme já muitos sabem, o Ambo chove muito. Ah, no Ambo chove muito, né? Ok, donc balobi na Wambo mbule betaka mingi porque em Luanda não está chover. Até agora tu admira muito como é que aqui está chovendo. Ah, chove muito no Wambo, né? Faz também frio muito. Ah, na Wambo pensamos ali ezalaka plus, ezalaka mingi et puis mbule betaka makasi awa na Wambo. On continue ensemble avec vous. Voilà. Voilà. Mbote mingi à mon vieux Gigal Mambo. La salutation spéciale na yo mon vieux Zengamambu Gigal. Le président Zengamambu Gigal, distributeur ya ba sentiment. Motema ya maman Gisèle Mbondo moninga ya Papi Grand Liboulou Novo Aéroport. De la part, est-ce que Daqui para lá vai ser na cidade da China. Ah, vai ser novo, porque Luanda também tem cidade da China, que vai ser tipo centro comercial, grande centro comercial. Estão construindo, né? Voilà, aqui vai ter centro comercial grande, que se chama Nova Cidade da China, de Wambo. Yeah, estão construindo, né? Ainda tem obra está mesmo no princípio. Yeah. Voilà, onde place centre commercial Ekozala, place Bomona Oyo, place Bomona Oyo, centre commercial Ekozala Oyo, babengango cidade da China, na Luanda pe ezali côté ya Ikolo Bengu kuna côté ya Zangu, o elongwa province ya Luanda, ekoma province ya Ikolo Bengu. Aqui nous t'a chauffé. Ekoma Ikolo Bengu, voilà. On continue ensemble avec vous. Voilà. Là, nous sommes déjà... À qui j'ai... São Pedro. São Pedro, né? Voilà, on va parcourir un peu la commune de São Pedro. Bon, dans la image. Et dans la roi commune. Et c'est un simple bairro, né? Un bairro assez simple, né? Yeah. Un bairro assim. São Pedro, cidade, São Pedro, bairro. Essa é a cidade de São Pedro, bairro. Ok. Voilà, je m'en monte en Vendée. Ok. Et on continue. Mas criaram essa província em que anos? Acho que é 1950 e tal. Acho que 1950 e tal. Voilà, j'ai posé la question ce qui province oyo ya Wambo basala yango batonga yango na année nini. Et camarade nanga lobi eza na 1950 et quelques. Aza vraiment na précision T. Donc voilà, signifie qu'aqui mesmo, olha, tem muitos caminhos de ferro aqui, hein? Ah, esse caminho que vai mesmo até lá. Esse aqui é mesmo o corredor do Lubito. Sim, corredor do Lubito. Olha, corredor do Lubito, onde aqueles nossa riqueza de África vai começar a passar para chegar até na América. É aqui. Bomoni mzela bomona o chemin de fer oyo. Yango onde a ba richesse na biso, o diamant, o coltan, o manganèse, o uranium, o babiloko nyonso tu esalaka ba voiture, esalaka ba téléphone, esalaka ba avion, ba richesse oyo penza oyo ba américain ba nango posa ba kozwa na Angola, ba kozwa na Zambie, ba kozwa na Congo. Bota eleka a, pe comme Amérique fait leka awa. Pe comme Amérique fait leka awa, et leka awa na chemin de fer au bomona. Aquela riqueza mesmo, minérage mesmo. Para chegar mesmo até na América tem que passar aqui. Aqui é onde estamos passar. Aqui é onde estamos passar. Esse se chama Corredor do Lubito, né? Que João Lourenço, presidente João Lourenço, presidente também Félix Tshisekedi se juntaram para negociar com aquele presidente de América, né? Acho que Joe Biden. Mas eu acho que isso é uma boa coisa, né? Que vai também fazer que os nossos países sobem, né? Porque agora eles estão querendo dar dinheiro para tirar. Sim. Antigamente eles roubaram, né?
usavam, epa, financiavam guerras para os Fina- países Yeah! estragarem. Yeah! Mas agora eles falaram, não, vou falar mesmo com o João Lourenço. Não, vou falar mesmo. Mas são os americanos que deram dinheiro Sim. para endireitar esse caminho. Sim, esse já estava bom, esse já trabalhava. Mas agora eles estão a financiar para que seja mais sustentável, seja algo com mais força e com mais tráfego. Significa esse caminho é caminho do tráfico mesmo. Onde passam os milhões dos milhões. Voilà, nzela eza nzela penza ya trafic place oyo toleka oyo eza nzela oyo place bamillion na bamilliard elekaka awa. Voilà, boyebake mpona kosala iPhone, kosala mituka, kosala baavion, kosala babombe, kosala baminduki. Voilà, bamatière eutaka na Afrique. Enzela elekelaka yango bakria mesmo para criar mesmo carro e armas, telefone iPhones e os voos. Você deve saber que aqueles que se tiram mesmo aqui em África, ou em Angola, ou Zâmbia, ou Congo, e passa mesmo aqui. O iPhone que você vai comprar pode ser iPhone 18 que vai sair. Aqueles que vai criar mesmo isso, vai passar aqui, tô a falar. Vai passar mesmo aqui. iPhone 18 oyo ekobima to 19 oyo ekobima ntango bakosala yango matière oyo bakosalela yango ekoleka awa elekaka awa mituka avion oyo ekoya babombe baarme oyo ekoyaka ekoleka awa elekaka awa na corridor oyo ya Lubitu. Voilà ewamo Wambo significa estamos na província do Wambo. Estamos quase mesmo a acabar o nosso vídeo de hoje, que a chuva mesmo nos incomodou muito. Aqui é bairro do Queuê? Aquele bairro São Pedro do bairro, aqui é São Pedro cidade. Esse aqui. Aonde passamos é bairro São Pedro, é bairro simples, mas entramos na cidade de São Pedro. Voilà, wana touti tobimilo wana balemba bamatete bamatonge ya São Pedro, acho que eu tô na Gombe à São Pedro. N'est pas ce que vous comprendre. Gombe à São Pedro, il y a une place autoroute, point final na biso. On continue ensemble avec vous. On continue. On continue. On continue ensemble avec vous. Na Wambombu le betara trop. On continue ensemble avec vous. Mais si tu fallait le mesmo que, ouais, para continuar sempre a viver no Wambo, ou para ir viver em Luanda, você vai escolher onde? Já tive essas escolhas. Eu escolhi, meus pais todos estão em Luanda. Meus pais estão em Luanda. Se quiser, você vai escolher só viver aqui no Wambo. O Wambo basta você ter um pouco de dinheiro, você consegue sobreviver. No Luanda você pode ter mesmo bom dinheiro, mas não vai conseguir sobreviver. Voilà, c'est ça que mon ami est en train de dire. Camarade Nanga Lobi, ce qui l'a battu une question. Que opo na kovanda na Wambo, na kokende kovanda na Luanda, opo na ni alobi déjà asala de achwa na ye, iya kovanda na ye na Wambo. Pona nini po Wambo, oyiko za na mbongo ya mukie, mais okovanda no me na Luanda, okoza na mbongo me okovanda penza bien te po vie za cher. Significa que a vida do Wambo e a vida do Luanda, a vida do Wambo é mais um pouco baixa, né? Muito fácil, né? Mais fácil, né? Mas ué, vou te falar uma coisa, a vida do Cabinda é mais cara. Muito mais difícil que Luanda. Sabe, né? Uma prima que vive no Cabinda. Tô a te falar, ué. Tá a ver aquele água de 100 kwanza que andamos comprando no Luanda? Lá no Cabinda é 500, 600 kwanza. Aquele Orion, para não fazer publicidade. Orion de 100 kwanza em Cabinda é 500, 600. Tô a te falar. Mais vir na Cabinda, ezalaka vraiment cher. Mas eu tô só para 100 kwanza na Luanda, ou Orion, na pour fazer publicité. Na Cabinda, eza 600 kwanza to 500 kwanza. Mais nga nazokamwa makasi ndeko na nga lobi vi na awa na Wambo eza facile. Sério, né? Si você mesmo todos os fins de mês ganha 100 mil, vai conseguir mesmo viver bem aqui no Wambo, né? Vai conseguir. Né? Renda, aqui tem casa até de quanto? Casa grande, que você pode pagar 30 mil kwanzas. Né?
Sim, nessa casa que você vai pagar 30 mil, você consegue ter água e luz. Em 30 mil quanto? Tens bom quintal. Eu, por exemplo, vivo numa casa, quintal sozinho. Meu próprio quintal. Tenho água, tenho luz, mas pago quanto? 20 mil quanto? Então, mas aqui, vamos então sim. Vamos assim? Vamos assim. Vamos assim, vamos sair lá. Vamos sair naquela estrada. Qual estrada? E de quê? De Jibomba. Não tem Jibomba aqui, lá no que é onde para também aqueles autocarros. Na parada dos motoqueiros. Qual é? Não tem Jibomba aqui mesmo, assim. Não tem. Na paragem da Cala? Da Cala, hein? Ah. Sim. Onde passamos agora? Ó, não vi. Sério? Tem essas bombas aqui, na rua 5. Hoje mesmo, essa desculpa, aqui. perdoa-nos. Não é essa bomba, não. Essas bombas aqui. Não estou a ver bem. Aqui. Essa não. Não. Aquela outra mesmo vermelha. Mas aqui é onde? Aqui. Aqui é rua 5. Esse é 5 de outubro. Onde vai até lá onde começamos o vídeo. Ah, ok. Yeah. Ok. 5 de outubro, né? Mas significa o Uambo não é grande, né? Não é tão grande como Luanda. Não é tão grande, né? O problema de Luanda é que É. todos os municípios estão ligados. Até dizem, estão interligados. E aqui no Uambo tem quantos municípios? Agora somou mais 5 municípios. 5 municípios que são? Eram 11, agora são 16. 16? Ok. 16 municípios. 16 municípios. Então, questão é, para o nosso seguidor responder, aquele que vai responder bem, vai merecer presente. Qual é os nomes de 16 municípios da província do Uambo? Question de Bissau et Ali, c'est quoi le nom de 16... C'est quoi le nom de 16 districts? Essa aqui. E essa aqui. Essa aqui. E essa mesmo. E antes de autocarro lá, é mesmo essa aqui. Hoje mesmo a chuva nos incomodou muito. Voilà, la question d'aujourd'hui est ça. Lelo na Uambo, bakoma na 16 district municipes. Então, question na biso ça, soko yebi 16 municipes wana to district wana, comment on a commentaire ou à répondre bien, to ko pesa ye cadeau na ye. To komi na suka ya vidéo na biso, ya lelo destination na biso. Yango yo to komi so sepeli mingi na vidéo to sayeli bino bozanga te ko pesa merci équipe Mbagez Ganzumba bo cliquer cloche pour na ba s'abonner na nte pour bozanga rater comme na vidéo to ko publier pour na bino. Quant à moi Gez Ganzumba, je vous dis merci et on se retrouve à la prochaine. Chega mo mesmo no vídeo nosso vídeo de hoje. Dentro de Chino e mesmo aqui se gostou mesmo do trabalho que fizemos, deve falar obrigado a toda a equipe de Gez Ganzumba televisão. Então, a pessoa que ainda não se inscreveu, não escreve mesmo, tem aquelas coisas para não começar a faltar os vídeos que vamos começar a publicar. Hoje mesmo a chuva nos incomodou mesmo muito mais. O que é que vamos fazer? Paramos mesmo aqui. Então, merci mingi pour la bino ne soto botali vidéo na biso kino na suka. Merci mingi à mon président, bienvenue tout Keba na Kanza Kaleb. Merci mingi à mon vieux Antoine Louyeka force. Merci mingi na maman, merci mingi maman Suzy Mawala, docteur Didier Sam, mon grand-père Papi Richard Koussanzakana, Mogigi Bembanyoka, boss de boss, mon oncle Flori Ganzumba, mon oncle Maître Ben Papicho Ganzumba, Bakourage Belé na Ozolekisa, mon vieux Arthur Bossambia, mon vieux Zézé Manga, voilà, président Zengamambu Gigal, distributeur Yaba Sentiment Motema ya maman Gisèle Mbondo Moninga ya papi Grand Liboulou Novu aéroport de la part ya ingénieur Kiaf B depuis Allemagne, Allemagne. Quant à moi, Gez Ganzumba, je vous dis encore une fois merci et je demande na bino surtout oyo bo ça n'a pas ça ba publicité, oui, limbon pour por favor. Pona ba oyo bazana posa ba publicité bozanga te ko benga numéro oyo eza na C ya téléphone to télévision na bino pona
kobenga équipe na biso tosala bino une très bonne publicité aquele que quer mesmo uma boa publicidade não falta mesmo de ligar o número que está embaixo do seu telefone ou sua televisão. Então nós, toda a equipa de Guess Ganzumba, vamos fazer uma boa publicidade para você. Aqui é o nosso término de hoje. Então, muito obrigado para vocês todos. Tchau, tchau. Bota lá, ba glace, oh boy, essa ba glace. Essa ba glace, oh eso koya oh. Bota lá. Essa ba glace, do neige. Na wambo neige koya ka. Na wambo, bo essa ba glace, oh eso koya oh bota lá. Eh, só de gelo. Olha frio, meu Deus. Olha, é gelo. Essa aqui tá saindo do céu. Tá caindo. Mas aqui é mesmo uma produção que fria muito, né? Bota lá, oh, neige é coia. Neige se coia mabanga. Glace é coia. Oh, glace é coia na wambo. Glace é coia na wambo. São as pedras. Uma banga me tem coia. Esse vai alejar, não tá vendo? Tá lá. Glace. Na mboka ya barumeur asili na bafe na yango Gas Ganzumba alakisaka verite na kamera na ye lumière à cacher na micro na ye.